Gentlemen, welcome to Dubai. Fala galera, bem-vindos ao Beco Diagonal. Diego aqui e hoje é o nosso segundo episódio de projeção mental. E nele nós vamos falar do game Spec Ops: The Line, game de tiro em terceira pessoa, disponível para PS3, Xbox 360 e PC. E atenção aí galera, esse vídeo possui spoilers. Se você ainda não jogou, volte aqui quando terminar o jogo. Ou se você não se importa, se acomode e venha com o Beco Diagonal. The Line é o nono jogo da série Spec Ops, mas não é uma continuação. Então, se você não jogou nenhuma das edições anteriores, não vai ficar perdido no enredo, que é um dos pontos altos do game. O jogo se passa na cidade de ostentação, Dubai. Porém, 6 meses antes de iniciarmos o gameplay, a cidade estava sofrendo por constantes e fortes tempestades de areia, que tornou-se em uma situação caótica para os moradores e para a cidade em si. O comandante John Conrad, líder do 33º Batalhão, que estava em uma missão próxima à cidade, foi voluntário para ajudar os cidadãos. Mas as tempestades não cessaram, e com o caos e destruições instaladas, Dubai virou terra de ninguém. Algumas semanas depois, captaram um sinal de rádio. Era John Conrad notificando o que sua tentativa de evacuar refugiados tinha falhado. E assim o governo americano decide enviar 3 soldados da Força Delta, o Capitão Walker, Adams e Lugo. Até aí nada de novo em um game. Como eu falei inicialmente, o enredo é o que faz o jogo brilhar, pois levanta tópicos morais como os horrores da guerra podem afetar a mente humana, os motivos que levam os homens a cometer atos de extrema violência, se os meios justificam os fins, e ainda mais o importante, a razão de nós, jogadores, gostarmos tanto de atirar nos outros virtualmente. Mas antes, vamos falar de escolhas. Escolhas em videogames é algo interessante, principalmente quando vemos as consequências dessas escolhas. Em jogos modernos de tiro em primeira pessoa, para continuarmos avançando no jogo, o que devemos fazer? Devemos continuar atirando e matando. O problema é que isso acaba sendo relacionado ao sucesso. Então, para atingir sucesso, violência se torna necessária. Por que isso importa? Bem, importa porque o jogador é representado por um bom personagem, o herói da história, o seu personagem. Você está lutando por uma causa justa, nobre, e o que acabamos fazendo no jogo pode vir a ser considerado justificável. Mesmo em jogos como Dragon Age, Mass Effect, Infamous, que permite o jogador a se comportar como uma boa ou má pessoa, ainda falham ao tentar resolver esse problema. Pois, ao incluir um medidor de boa moralidade versus uma má moralidade, os jogos acabam removendo parte do efeito da consequência em um quadro geral. Como exatamente Spec Ops: The Line expressa essa realidade no gameplay? Bem, agora que vem o spoiler que mencionei no início do vídeo. No começo do jogo, controlamos o Capitão Walker. Sua missão é simplesmente encontrar sobreviventes e pedir uma evacuação. Mas no primeiro momento que encontram sobreviventes, o grupo é atacado sem nenhum motivo. Seguindo pela cidade, a equipe Delta presencia várias coisas horríveis que vêm acontecendo no lugar. O 33º se dividiu em grupos e estavam brigando entre si. Vários civis morreram, mas o Capitão Walker decide investigar o que realmente está acontecendo. Pois como John Conrad salvou a vida de Walker há algum tempo atrás, ele acredita que pode mudar esse quadro se conversar com o comandante. Pois ele acredita em sua bondade. Em outras palavras, gente, eles querem salvar a cidade. Entretanto, no meio dessa luta, a opção de escolhas vive aparecendo, pois agora a equipe Delta está lutando contra americanos, contra o 33º Batalhão. E é aí que o jogo começa a virar as cartas e mexer com a nossa cabeça.
Porque é tudo isso tão normal, a história se desenrola em um mistério confuso e de repente você percebe que está matando agentes da CIA, outros soldados americanos que fugiram e se rebelaram. Aliás, não seriam todos esses semelhantes de um jeito ou de outro? Como diz Walker, será que não estamos matando justamente aqueles que nós viemos salvar? Espera aí, algumas dessas pessoas não são apenas inocentes civis refugiados? Adams e Lugo começam a questionar o que eles estavam fazendo ali, e Walker constantemente respondia: somos soldados, não temos escolha, estamos fazendo o que é certo. Sempre respondendo desta forma a qualquer questionamento de seus amigos. Um ponto que ilustra isso é quando eles chegam em um acampamento do 33º, cheio de soldados, e o que seria impossível passar por eles para cumprir seu objetivo. Assim, Walker se depara com uma arma de fósforo branco, e ele decide usar essa arma, que é uma poderosa e destrutiva arma química. Fósforo branco mata suas vítimas queimadas, e quem inalar sua fumaça tem o mesmo destino. Gente, o negócio é muito, mas muito sinistro. Lugo questiona o uso de tal arma, e Walker diz: não temos escolhas. O problema é que no acampamento havia civis que estavam sendo ajudados, não sequestrados pelo 33º. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. I know what it is. You've seen what this shit does. You know we Might can't not have a use it. choice, Lugo. There's always a choice. No, there's really not. Why? You brought this on yourself. We were helping. What? Oh no. Are those civilians? Where'd they come from? There's no camp here. They took him from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the king. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Hugo. What it is, he wouldn't listen! We have a choice! He turned us into fucking killers! That's enough, Sergeant! No! I'm telling you, don't! Now! We need to keep moving. What? Reinforcements will be here any second. We need to keep moving. But Walker, you're not even... I'm gonna make these bastards pay for what they've done. Now, are you with me or not? Um pouco depois, Walker encontra um rádio e com o rádio conversa diretamente com Walker, zoando ele, ofendendo ele, forçando-o a cometer atos de violência, basicamente sendo o antagonista do jogo. Mas para nossa surpresa, no final do jogo, descobrimos que o comandante John Conrad está morto. Isso mesmo, morto. Morto antes mesmo da equipe chegar em Dubai. Pera aí, como assim? Quem estava conversando várias vezes com o Capitão Walker? Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Após o traumático acontecimento com o fósforo branco, após presenciar e realizar tantos atos de violência e desespero, Walker simplesmente não conseguiu lidar com as consequências de suas ações. Não conseguiu lidar com a ideia de ser o responsável por tudo aquilo. Ele estava tão desesperado em afirmar que não tinha escolha, desesperado de remover sua culpa, que sua mente criou Conrad.
Dá para perceber com esse jogo o porquê de veteranos de guerra ficarem malucos ou esquizofrênicos. Sua mente criou essa pessoa, a qual ele poderia culpar por tudo de mal que estava acontecendo. Isso era culpa de Conrad. Ele forçou Walker a fazer o que tinha que fazer para salvar Dubai. Mas por que o Walker tinha que fazer o que fez? Lembram qual era a sua missão? Encontrar sobreviventes e pedir evacuação. Se Walker seguisse suas ordens, se ele não quisesse se tornar o herói, nada disso teria acontecido. Ele não teria destruído vidas em nome de uma boa causa. Se uma verdade é muito difícil de aceitar, criamos a nossa própria. Walker diz que não teve escolha, mas há sempre uma escolha. Ele não precisava tentar ser o herói, ele simplesmente podia ter parado. É o que diz a alucinação de Conrad, criado pelo subconsciente de Walker no final do jogo. Mas o interessante é que essa mensagem não é apenas para o Walker, mas também para o jogador. Isso mesmo, para o jogador. Pois o que fazemos quando jogamos videogames? Tentamos ser o herói. Como jogador, você não precisava continuar jogando Spec Ops The Line. Não precisava continuar matando e destruindo. O jogo tenta fazer com que o jogador sinta remorso pelas suas ações. Então, por que continuamos jogando? Bem, jogos de ação linear tendem a remover moralidade dos jogadores. As escolhas feitas pelo jogo não têm tanto impacto no gameplay. O objetivo delas é ter impacto nos jogadores. Violência em games é tratado em um game violento. Conseguem ver a ironia aí, gente? O jogo é tão provocante que chega a um ponto que, enquanto carrega o próximo capítulo, ele sequer dá mais dicas ou ensina novos controles, como normalmente acontece nessas telas. Entre uma fase e outra há apenas a frase "Do you feel like a hero yet?" Do you feel like a hero yet? Você já está se sentindo um herói? E a resposta, definitivamente, é não. Matar todas aquelas pessoas não faz de ninguém um herói. Enfim, a história envolve brutalidade, mistérios e experiências enlouquecedoras, tanto dentro da narrativa quanto para nós, fora do jogo. E mesmo que a jogabilidade não tenha nada de muito especial, esse jogo é definitivamente memorável em sua experiência narrativa, principalmente por ser um dos primeiros a ousarem cruzar essa linha. O jogo surpreende e serve como a prova de que as coisas estão mudando. Como disse o escritor principal de Spec Ops, em uma palestra sobre a violência em videogames, ele não acha que é um verdadeiro problema para a censura e polêmica, mas resume bem, nós somos melhores do que isso. E aí galera, o que vocês acharam desse jogo, da narrativa dele e dessas escolhas morais que devemos fazer? E sempre, se você gostou do que viu aqui e quer ver mais, venha para o Beco Diagonal, se inscreva no nosso canal porque aqui você encontra de tudo.